Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Tudo começou por volta de 1918, em plena Revolução Bolchevique. Naqueles dias aflitivos para o czar Nicolau II, havia em Moscou um admirável estudioso do comportamento humano. Ele era armeno e se instalara na Rússia em razão das grandes conquistas tecnológicas e filosóficas daquela época. Gurdjieff se havia dedicado a decifrar o enigma da psique humana. Havia estudado a psicologia clínica habitual, a psiquiatria, e depois de aprofundar o pensamento na alma humana, ele propôs um quarto caminho, como é chamada ainda hoje a sua psicologia. Ele solicitou ao czar da Rússia sair do país, acompanhado dos seus alunos, para uma viagem muito curiosa, que foi intitulada como Em Busca de Homens Notáveis. Mais tarde, o cinema fez uma linda película a respeito dessa viagem de Gurdjieff. Nobres, personalidades da corte e pessoas ligadas ao grande pensador saíram da Rússia diretamente à Índia, onde ele procurou os grandes gurus para poder aprofundar o conhecimento do ser humano. Depois ele visitou a China, o Tibete, o Japão, o Egito, e nesse ínterim, à medida que a Revolução Bolchevique triunfava na Rússia e o czar foi fuzilado, os seus acompanhantes foram perdendo o encantamento nessa viagem em busca do si psicológico, estabelecendo que adiantava pouco conhecermos-nos interiormente e sermos vítimas das situações políticas, sociológicas, que naquela época varriam a cultura social da Terra. Dessa forma, Gurdjieff retornou à Europa, mais ou menos por 1930, e uma sua aluna ofereceu-lhe um verdadeiro palacete na banlieue, nos subúrbios de Paris, onde ele estabeleceu a sua escola. Entre os alunos de Gurdjieff, destacava-se um jovem russo de nome Pedro Ouspensky. E Ouspensky se tornou um colaborador do insigne mestre, cuja doutrina era muito complexa, até hoje, muito difícil de ser interpretada. Ele escreveu 3 obras básicas que exigem muito tempo de reflexões e de conclusões. Mas a sua escola floresceu em Paris e personalidades de grande relevo vieram estudar com o mestre. Era um personagem muito estranho. Ele parecia mais um selvagem dos países nórdicos do que um civilizado. Mas era curioso notar que Gurdjieff penetrou grandemente na psique humana. Numa das suas viagens, ele deixou a escola de Paris aos cuidados de Ouspensky. E havia na escola um psicopata, Anthony, que merecia dele os maiores cuidados, atenção, apesar das dificuldades de equilíbrio de Anthony.
E quando ele retornou da viagem, foi colhido por uma grande surpresa, porque esse colaborador era detestado por todas as pessoas. E os alunos que residiam, porque ele ensinava também a agricultura, trabalhar a terra com as mãos, para poder entender que nós somos feitos de barro, porém um barro especial. Os alunos aproveitaram-se e expulsaram Anthony da escola. E ele ficou chocado, porque ele era um tipo ditatorial, muito exigente. E perguntou por que o haviam expulso. E os alunos disseram que Anthony era uma crueldade para eles, que iriam dedicar-se à psicologia clínica. E Gurdjieff estabeleceu que ia trazer aquele indivíduo de volta. Para surpresa geral, Auspensky, seu melhor aluno e colaborador, falou-lhe de que ninguém poderia receber esse psicopata numa aula especial como a dele. E ele, então, deu a seguinte resposta: eu os estou preparando para entender a psique humana, a alma humana. A alma no estilo grego, não alma-espírito. E tenho aqui um exemplo de um psicopata com o qual vocês irão lidar. Ele é o meu melhor mestre, porque os exigem a viver e a praticar a psicologia viva, não apenas teórica. É através dele que eu julgo a conduta de vocês, a maneira de agir, as reações. Porque é muito fácil tratar de psicologia com pessoas equilibradas, com pessoas que têm leves manias, pequenos recalques. Mas ao lidar com o psicopata, precisa ser um bom terapeuta para poder colher êxito. E então ele foi a Paris e foi procurar nos recantos em que ficavam russos aquele indivíduo que era, por igual, um alcoólatra determinado e contíguo. E ao encontrá-lo, Gurdjieff convidou para que ele fosse de volta à escola. E ele disse: mas seus alunos são péssimos. É essa gente que vai ser psicóloga? Essa gente que precisa que eu tenha paciência, porque eles não me compreendem. O dever deles é compreender-me. Para isso, serão terapeutas. Eu não volto. Não me interessa. Para a surpresa geral, Gurdjieff propôs um salário. Muito bom. Ele disse: bem, agora na condição de mestre eu retorno. E retornou. Esse lance para dar ideia da psicologia gurdjieffiana. Mas os anos se passaram, eram anos próximos da Segunda Guerra Mundial, a escola entrou em decadência, Gurdjieff retornou à Rússia e veio a desencarnar na década de 40. Mas Pedro Auspensky sobreviveu e adocicou aquela doutrina tão complexa que ainda hoje está em uso no mundo. Por volta dos anos 60, Gurdjieff foi convidado pela Universidade de Nova York, mas era um convite póstumo. E Auspensky aceitou em dar 5 aulas, nas quais revelaria a personalidade de Gurdjieff e o quarto caminho. Essa doutrina, através do pensamento notável de Auspensky, oferece à visão espírita de Allan Kardec um belo contributo. O primeiro deles é a crença na imortalidade da alma. Tanto Gurdjieff como Auspensky constataram que o ser humano é um sopro, indo contra totalmente a psicanálise freudiana.
que foi definida pelo mestre de Viena nestas palavras: até que enfim, disse Freud, podemos provar que não existe Deus, que a religião é uma farsa e que qualquer tentativa religiosa é uma fuga psicológica que tem raízes conflitivas na personalidade. E enquanto a psicanálise apresentava uma psiquiatria eminentemente materialista, que tomou conta praticamente da segunda metade do século XX, até hoje, o pensamento de Auspensky veio revelar a realidade da vida no parâmetro de imortalidade e reencarnação. Foi Auspensky que ofereceu material muito grande para poder se entender a consciência. Nós falamos muito sobre consciência, mas confundimos muito consciência. Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? A resposta é uma das mais concretas e mínimas: na consciência. Mas Kardec não perguntou o que era a consciência. E consciência passou a ser um atributo da psique que é dependente de muitos conceitos, a maioria dos quais, falso conceito, é que uma pessoa de cultura, um acadêmico, uma pessoa ilustrada é uma pessoa consciente. Quando vemos, pelo menos quando eu via um indivíduo de cultura com títulos acadêmicos, eu me dizia, é uma pessoa de consciência. E, em verdade, esse é um indivíduo de conhecimento, não de consciência. Conhecimento é a aptidão de aprender coisas. Consciência é uma definição muito difícil. Essa definição foi apresentada por Carl Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica. Ele escreveu um pequeno livro e descreve como escreveu. Eu estava certo dia, quando algo me pegou pelo cogote e me levou à máquina com uma força irresistível. E eu escrevi 3 dias e 3 noites. Quando eu terminei, havia escrito um pequeno livro que se chama Resposta a Jó, o personagem bíblico a quem o diabo tentou Deus, ele experimentou a miséria e recompôs a fortuna mais tarde. E nessa obra, Jung define a consciência de uma forma muito sutil. A Jó havia o conhecimento da sua fragilidade. A Deus havia o conhecimento absoluto de que Jó era frágil. E ele só amava a Deus porque Deus lhe dera uma fortuna. O histórico do livro é a lenda de que o diabo foi a Deus e disse, tire-lhe o que ele tem e ele vai detestar você. E Deus disse, não, ele me é fiel. E o demônio lhe disse, tente. As pessoas são fiéis quando estão abastecidas daquilo que gostam. E Deus ficou na dúvida se Jó gostava dele ou dos recursos que recebia. E que fez? Primeiro, matou alguns animais. Veio uma doença, tomou conta dos animais que morreram. E a mulher de Jó disse, vê, é assim que Deus lhe ama? Ele disse, é assim que Deus me ama. Como lhe apraz. Então o demônio disse, é pouco. E Deus matou os escravos de Jó. Ele ficou somente com os servos. Os bens ficaram mais ou menos arruinados. E Satanás disse, vamos ver. E ele, orando, disse a Deus, submeto-me à sua vontade. E aceito. E a mulher disse, que Deus curioso.
Então mate-lhe os servos, mate-lhe os filhos. Eu quero ver. E então Deus matou. E Jó ficou na mais infinita miséria, porém, não perdeu a sua confiança em Deus. E estabeleceu que Deus assim o fez porque quis. Devia haver razões que ele, Jó, não compreendia. A vida são fenômenos que acontecem conosco. E nem todos legítimos, nem todos identificados por nós. Porque nasce uma pessoa idiota, um fenômeno teratológico, ou alguém que nasce e morre. Para que nasceu? Qual foi o sentido da vida se ele morreu de imediato? Outros que lutam contra a má sorte a vida inteira e não conseguem sair da miséria. E outros que são negligentes, depravados, sem sentidos e abonados pela misericórdia divina. Então Jó se pergunta, Deus sabe. Não é necessário que eu saiba, porque para mim o importante é ter discernimento das coisas. Então, conhecimento é informação, discernimento é consciência. Eu posso ter a informação de que a carne bovina me faz mal, mas não a usar porque me faz mal é um ato moral de consciência. A informação não basta. Então eu vejo na atualidade tantos regimes alimentares, tantas exigências. Pessoas me dizem hoje, não coma açúcar, não coma isso, não coma aquilo. E eu dou risada porque comendo tudo isso cheguei aos 95. E muita gente que não comia isso, não comia aquilo, morre com 15 anos de idade. Então eu digo como Jó, Deus sabe. E enquanto ele quiser, eu vou comer até tábua assada, porque deve fazer bem. Todos nós somos unânimes em que fritura não é bom para a digestão, não é boa. Fritura, aquela gordura deliciosa, aquela carninha frita, com aquela beirada de gordura, de bacon, ou de bacon, como eu chamava. Então, é uma maravilha, mas é um tiro. Pergunta aos ingleses. Todo dia pela manhã eles comem bacon de desencarnar. E Bebete, nossa parenta, morreu com 96 anos. Ela também comia bacon todo dia. Tomava uma taçazinha de uísque para poder ter força, coitada. E também isso e aquilo, como agora revelam os dados da imprensa. Então, Jung faz uma descoberta. É o discernimento entre o bem e o mal, aquilo que é a base da filosofia universal. Pensar no bem e praticá-lo. Não adianta saber se para nada nos serve esse saber. Daí uma pessoa modesta, um trabalhador do campo, que se deita às 6 da tarde e levanta às 5 da manhã, às vezes goza de mais saúde do que um esteta, um indivíduo brilhante, que vai para a academia, e que faz isso, que faz aquilo, que tem a cintura fina, que tem o braço grosso, e que usa isso, que usa aquilo, e que anda sempre doente, aquela coisinha enferma, que não vai para nada. E o trabalhador do campo que come tocinho de porco, cru, aquele pedaço do feijão, ou então do cozido tradicional, forte, bonito, e que faz assim, a vida é bela. Ainda consegue dizer isso em italiano. Vita bella. Então é curioso, porque Deus sabe. Há leis que estão em cima das leis convencionais, aquelas que sabemos, e outras que ignoramos. Eu me recordo de quando eu era jovem, um pouco mais jovem, porque eu continuo muito jovem, o telefone, para fazer uma chamada de Feira de Santana para Salvador, a pessoa ligava para o centro telefônico e marcava a hora amanhã, às 15 horas, eu quero falar para Salvador. Chegava amanhã, a linha estava congestionada, ficava para depois de amanhã. Se era para dar notícia que alguém adoeceu, a gente já dava notícia do resultado do enterro.
Era assim. Então, quando eu vejo a evolução do telefone, até eu passei a ter telefone. Eu me lembro que há uns 10 anos, conseguir um telefone precisava ser rico. As pessoas compravam telefone para vender, custava uma nota, era chiquérrimo. Hoje, telefone, até os gatos daqui da mansão usam. E ainda escolhe que data, se é o 7, se é o 10, se é o 11. E ainda me humilham, me perguntam assim, qual é o seu? Eu digo, 8. Eu já estou no 10, mas eu ainda não sei ajeitar o 8, quanto mais o 10. Daí essas leis são notáveis no pensamento junguiano. E Gurdjieff, através de Ouspensky, estabeleceu que essa consciência não é inteira, integral em todos nós. Nós a temos como um processo de seiva na planta. Eu olho uma planta e ali na haste eu sei que já está o perfume da flor ou o fruto que um dia virá. Já está ali. Já está ali na sua essência vegetativa. Porque a fatalidade é produzir o fruto, a semente, o pólen que vai perpetuar a espécie. E isso é fascinante, porque nós somos pessoas do amanhã. Há muita gente que adora do ontem, só fala do ontem, das queixas, da infelicidade, dos problemas e gordinhos, com um bom salário, da moda, mas queixa. Porque a queixa também sustenta a nossa fragilidade. Incapazes de nos fazermos amados, nos fazemos apiedados. A pessoa que detesta ser amada, mas que adora quando faz, coitado. O coitadinho é uma beleza. Então, hoje nós vemos que a maioria de nós luta para estar queixando, para outro olhar assim, coitado, é um Marte. E a gente fica aquele Marte feliz, porque é um desventurado. A proposta de Ouspensky é desenvolva a consciência e a moderna psicologia. Dos mais avançados raiais da psicanálise, não pode negar a eternidade do pensamento. Daí os estados alterados de consciência. E Ouspensky estabeleceu que esse processo é resultado de uma evolução e classificou que nós vivemos em 4 níveis de consciência. O primeiro nível, ele chamou consciência de sono sem sonho. É a pessoa que dorme, come, faz sexo, está satisfeita, satisfeitíssima. A vida é ótima, instintos primários, não tem preocupação. Ela sabe no inconsciente que vai morrer, também não se incomoda, porque a sua vida já é uma morte mais ou menos prazerosa, mas que a evolução é inevitável. E através das experiências, a consciência adquire percepção e passa para o segundo nível, consciência de sono com sonhos. Pessoas que de repente dizem, mas a minha vida é meio inútil. Eu só penso em mim, em acumular. É um sonho. Bom, se a pessoa é espírita, sai da consciência de sono, dizendo, eu deveria dar passes, porque eu sou saudável, porque eu sei que a vida continua, porque eu tenho energia, ao invés de receber consciência de sono, sem sonho, eu posso ajudar. É o católico que vai participar da quermesse da igreja, é o protestante que vai divulgar a Bíblia, é o artista que apresenta as suas manifestações intelectuais, é o indivíduo que se volta para a vida das plantas, dos animais. Ainda hoje, eu me pergunto a respeito de um príncipe austríaco, o príncipe de Metternich, que no século XIX se perguntou para que Deus fez as formigas.
Olha que pergunta. Pouco me importa para que Deus fez as formigas. Elas aí estão derrubando as nossas roseiras. Tem tanta jaqueira, mas ela gosta da roseira. É engraçado porque ela gosta do bom, do belo. Nós temos mangueiras, temos uma mata imensa. Elas passam, fazem forfé, vão comer as pétalas delicadas das nossas roseiras. Mas para que Deus fez, Metterlich foi estudar a organização sociológica das formigas. E depois de ver que se tratava de seres considerados portadores de um instinto aprimorado, ele passou a estudar as abelhas e demonstrou que são a mais perfeita organização social de que a humanidade tem notícia, as abelhas. E tem uma vida breve, um mês e pouco no máximo, em torno da sua rainha, que tem um brilho especial. A esse estágio, nós podemos ser conduzidos de uma forma brilhante. Quando Albert Schweitzer foi para a África e se dedicou a tomar conta de 12 tribos que morriam de bócio, vitimados pela doença do sono, da mosca de CTC, ele criou uma maternidade no papel. E quando colocou a maternidade no chão, ela passava por cima de um formigueiro. Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, disse, mas eu não posso matá-las. Mudou a planta para não destruir os formigueiros. Eu contei isso ao Chico Xavier, que era uma alma muito delicada, e Chico disse assim, meu Deus, quando Valdo Vieira morava comigo, eu tinha um roseiral, ele adorava, e tinha uma rosa especial, Príncipe Negro. Foi o único lugar que eu vi uma rosa negra, absolutamente negra. E um dia, eu descobri um formigueiro que estava devorando o meu Príncipe Negro. Eu, então, cheguei próximo da entrada e disse, meninas, vocês estão se atrevendo muito. Eu não as matarei. Mas o doutor Valdo Vieira vai comprar veneno hoje e vai botar hoje à noite. Cuidado, não carreguem aquelas pedrinhas lá para dentro, não, porque vão morrer todas. E se vocês me ouvirem bem, mudem-se. Eu perguntei, que deu, Chico? Ele disse, não sei. O Príncipe Negro continua florindo. E o formigueiro desapareceu. O Valdo botou veneno, mas eu não vi uma formiga morta. Elas transferiram naturalmente para o vizinho, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Dar de presente um formigueiro vivo. A delicadeza. Então, esse raciocínio, qual é a função da formiga? Ai, meus irmãos, a função da muriçoca. Como é que os senhores chamam muriçoca? Em cada lugar tem um nome. Como é que chama? Alguém sabe? Como? No Pará é muito interessante. Aqui nós não chamamos, não, ela veio à vontade. Sem chamar. Então pode haver nada mais antipático. Rata daquele soninho, e aí começa aquela clarineta no ouvido. Como é que elas enxergam no ouvido da gente? E buzina bem na hora. Eu tenho muita paciência, mas de vez em quando eu dou tanto murro. E ela voa antes, quando o murro vem a certa distância, ela sai dando gargalhada e diz, esse Divaldo. E eu é que tomo uma bofetada no ouvido. Mas já é uma consciência de sono. Eu já não mato muriçoca com detefon. Eu mato mesmo com travesseiro. Pego assim. Então é interessante, o segundo nível de consciência é quando a gente nota que está vivo. Eu sou gente. Eu posso mudar isto. Eu quero mudar isto. E quando a gente estabelece esse nec plus ultra, como chamam os latinos,
acontece um fenômeno maravilhoso. A gente adquire o terceiro nível de consciência, consciência racional. Eu penso, a velha interrogação filosófica, eu penso, logo eu existo. E então eu passo a cuidar. Meu corpo me necessita. Eu necessito do meu corpo. A higiene, os cuidados emocionais, o zelo pela psique, a força que me dá força. E nesse momento em que eu sou um ser racional, eu me dou conta da beleza, da paisagem. Eu tenho um amigo que morava numa das ilhas Maldivas. Hoje, o terreno mais caro do mundo é nessas ilhas dos mares do sul. E ele me disse que, quando se mudou para os Estados Unidos, todo mundo falava daquela ilha, do seu encanto, da sua beleza, de tal forma que um dia ele disse, poxa vida, eu não sabia que era tão bonita a ilha que eu morava. Eu vou voltar para lá. Mas aí não pôde mais voltar. Às vezes estamos no paraíso e não nos damos conta. Até que alguém fala daquele paraíso e, como dizemos na linguagem popular, a ficha cai. E dizemos, quanta coisa boa eu tenho perdido, por capricho, por preconceito, etc. Então, nós, genericamente, estamos nesse terceiro nível de consciência. A consciência da fé. A consciência do eu posso. Porque eu sou. O diálogo, as duas palavras, a duplicidade eterna do esoterismo e das chamadas doutrinas secretas. Eu sou. Jesus disse à mulher samaritana, eu sou aquele que te fala. Ele era o Messias. E o quarto nível de consciência é o de consciência cósmica. Quando nós pensamos no sentido cósmico, genérico. O Espiritismo nos conclama a estar sempre avançando. Mas eu estou sofrendo. Fenômeno normal do processo da evolução. Não é castigo, não é punição. É um fenômeno natural. Há no universo uma segunda lei, que é a lei de conservação da vida. A vida para viver gasta energia. Tudo para existir consome-se. Até os metais mais preciosos. A água se transforma em pedra. Elas vão se transformar em gemas de valor único, como se fossem estrelas, até começarem a consumir-se. Porque a nossa fatalidade é a perfeição. Da luz viemos, para a grande luz voltamos. Então, graças à conquista da consciência, pensemos bem, ante os infortúnios, participemos da vida racionalmente, não nos isolemos. Muitas vezes, não, eu não me meto, já é uma patologia, por que não se mete? O espirro, a respiração numa praia do Pacífico afeta as praias do Atlântico. Tudo está no intercâmbio universal. Como disse muito bem um físico quântico, o universo não é estável, é um grande pensamento, porque se expande e se contrai. Então nós também expandimos na alegria, procuramos contrair-nos da preocupação para desfrutar da alegria. Assim, nesta breve mensagem sobre a consciência, não deixemos que apenas o conhecimento funcione. E para concluir, na Universidade de Harvard, há hoje a disciplina Voz do Coração. Um grande cientista havaiano escreveu um livro especial sobre isto. Ouça a voz do coração. Ele teve um câncer na medula óssea
E foi através da voz do coração, do silêncio e da escuridão da sala de terapia que ele conseguiu ultrapassar o transe e recuperar a saúde. Qual seria a nossa terapia? A oração. A nossa sala de terapia, a solidariedade. O que acontece a um, acontece a mim. Então, repitamos Aristóteles, que eu uso sempre. Ele sou eu. Quando esse amor se expande, duas almas, ou melhor, dois corpos com a mesma alma. Procuremos, então, encontrar nesta revelação da imortalidade, que a nossa mortalidade é o momento da nossa consciência, que voltará a fulgurar depois da vida física. Vamos agora às nossas perguntas. Então, vamos agora à nossa segunda parte do Conversando sobre o Espiritismo, com o nosso irmão Hércules Romano. E a primeira pergunta, então, Hércules, sobre mediunidade, né? Como saber se uma pessoa é médium ou tem mediunidade? Essa é uma pergunta recorrente, né? E mesmo para aqueles que estão nas lides mediúnicas, há sempre a presença da dúvida do quanto se é médio, do quanto não se é, né? Kardec nos explica, na obra básica, que a base, né, depende da nossa organização física, né? Precisamos ter um equipamento adequado para isso. Mas o exercício dela vai depender de uma conjuntura que vai se apresentar ao longo da vida, né? Então, às vezes, você vai ter essa faculdade, essa capacidade de perceber a realidade espiritual que está o tempo todo em torno de nós, desde cedo, de uma maneira mais clara, mais ostensiva, como é o caso do nosso Divaldo, do Chico, que desde criança, mesmo sem saber da existência do fenômeno, já vivenciavam essa situação, né? Mas a grande maioria de nós, como também explica Kardec, na condição de médiuns, no sentido geral da palavra, né? Vamos percebendo mais ou menos essa realidade que nos cerca à medida que prestemos atenção nos sinais, no que nos ocorre, né? Às vezes nós imaginamos que ser médium é só ser o médium de fenômenos mais, digamos assim, ostensivamente muito claros, de uma incorporação significativa, de uma mediunidade de evidência ou de audiência, né? E, na verdade, nós podemos ser médiuns dentro de uma faculdade mais comum a cada dia, que é da faculdade intuitiva. Então, nós precisamos estar abertos, precisamos observar o quanto nós somos sensibilizados pelo mundo espiritual. Então, saber se você é médium ou não é, tirando os casos mais ostensivos, é prestar atenção em você. Quando eu estava no início da minha jornada espírita e fazia essa pergunta, o meu instrutor dizia o seguinte: observa o que acontece com você. Muito do que ocorre com você, enquanto pensamento, enquanto emoções, muitas vezes lhe parece estranho, e lhe parece abrupto, né? Isso quando você já não faz parte de um trabalho mediúnico, onde um treino, uma educação já foi elaborada. Então, você vai perceber que, muitas vezes, você age fora, digamos, do seu padrão, fora do seu habitual, né? Então, você pode estar sendo um médium nesse momento sem se dar conta, não prestando atenção nos sinais. Então, se você não tem um fenômeno muito claro, não quer dizer que você não é médium, quer dizer que você pode estar passando, digamos, dentro de um quadro, eu diria, parafraseando o Divaldo, né, de uma consciência de sono mediúnico, ou seja, onde você é médium, mas não se dá conta. E talvez este seja o nosso grande
o nosso grande dilema hoje, na nossa atualidade, né? Acho que nós somos muito mais médiuns do que nos damos conta e somos muito mais instrumentos da espiritualidade infeliz que nos cerca e que, por sua afinidade, comunga conosco dos nossos interesses e afinidades, somando as suas próprias tendências às nossas e, muitas vezes, dificultando a nossa mudança, né? Na proposta, como a palestra do Divaldo nos apresentou, de alcançarmos níveis superiores de consciência, porque nos puxam para o que em nós precisa ser vencido. Então, prestar atenção em si, para observar esses sinais que parecem mais difusos, mas que estão indicando, né, algumas reações, algumas atitudes, alguns humores, alguns estados de espírito, né, algumas predisposições. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai verificar o quanto médium nós somos a cada dia. De fato, para concluir, a recomendação é que quem tenha dúvida, perceba em si algum sinal, procure uma casa espírita, que é o ambiente onde você vai receber a orientação por meio do estudo, de instrutores esclarecidos, e vai ter a oportunidade de, ingressando em grupos de educação mediúnica, fazer o exercício adequado para o bom uso dessa faculdade, porque a faculdade em si é apenas uma faculdade. O uso dela, sim, é o que nos interessa, porque é a mediunidade com Jesus a grande recomendação e proposta da doutrina espírita. Muito obrigado, Hércules. Divaldo, eu tenho aqui umas perguntas sobre José Arigó. E você que conviveu e conheceu ele, poderia então nos falar um pouco sobre José Arigó? Era um médium muito especial. Eu visitei no dia 5 de janeiro de 1965. Eu estava em Belo Horizonte e ele havia sido preso fazia pouco tempo. Então eu resolvi visitá-lo de uma forma de solidariedade. E fiz a viagem acompanhado por um amigo baiano que era funcionário de uma das companhias aéreas da época e que se dispôs a levar-me até Congonhas, a cidade mineira, a uns 100 quilômetros de Belo Horizonte. Curiosamente, ele me recebeu na cadeia, porque o Brasil é um país especial. Ele havia sido condenado pela Sociedade de Medicina pela prática indevida de medicina, pelas curas milhares que havia feito sem receber nada de ninguém. Ele não cobrava, nem mesmo mais tarde, quando ficou famoso, ele não recebia dádivas presentes. O seu irmão construiu um hotel, porque as pessoas dormiam na rua, a cidade não tinha condições. E iam milhares de pessoas diariamente. Mas ele jamais entrou em qualquer falcatrua. E quando eu cheguei, me apresentei. Ele achou muito interessante, porque eu estava com 38 anos, e ele disse, mas você se dedica ao espiritismo há quantos anos? Eu falei que desde muito jovem. E ele me disse, eu não sou espírita, eu sou católico. E era católico. Ele era portador de um fenômeno mediúnico que alcança todas as pessoas com ou sem religião. A mediunidade não é uma faculdade do espiritismo. O espiritismo estudou a mediunidade, que é uma faculdade orgânica, inerente a todos os seres humanos. Conversamos demoradamente, mas nesse momento ele ia atendendo as pessoas e me disse, eu ganhei um evangelho segundo o Espiritismo, mas não tive tempo de ler, porque não me deixam. Eu disse, mas, Arigó, por que não deixam? Ele disse, porque eu fui preso para Conselheiro Lafayette, que é uma cidade próxima. Depois que operei a filha do presidente da República, Juscelino Kubitschek, ele operou a filha dele, que tinha um tumor no cotovelo, e os especialistas em Brasília e em São Paulo recusaram-se a operá-la, porque certamente iriam afetar qualquer organização. Eu sei que não operaram. E ele operou de costas.
colocou a mão para trás e com um canivete enferrujado, que era guardado dentro de uma lata de goiabada, suja, sujíssima, ele tirou, abriu, fez, muito bem. Nesse momento, ele olhou para meu amigo, que estava de óculos Ray-Ban, e disse, quer que eu lhe opere a catarata? Eu não sabia que meu amigo tinha catarata. Nunca me interessei. E meu amigo disse, e o senhor pode? Disse, posso. Tirou o óculos. Ele perguntou se alguém tinha uma faca, uma tesoura. Ali estava Lígia Banhos, daqui da Mansão do Caminho. Ela saiu de férias no Rio, foi a Belo Horizonte e foi a Congonhas para se encontrar comigo. Ela disse, aqui na bolsa eu tenho. E tirou uma tesoura. Olha que coisa de mulher, é muito especial. Dentro da bolsa tinha até enxada. O negócio era achar. Ela achou aquela tesoura enferrujada. Ele se irritou, quebrou, e chegou em Demócrito, colocou e extraiu a catarata. Ele, com os olhos abertos, não sentiu absolutamente nada. Mas o que me surpreendeu foi quando o Arigó tirou a mão, aí minha mãe gritou, meu Deus, agora eu estou vendo as cores. Ele foi se acostumando com o impedimento e deixou de enxergar. Eu fiquei fascinado com aquilo. E então eu disse assim, mas Arigó, ele disse, eu sou Fritz, não sou ele. Eu digo, senhor, desculpe. Doutor Fritz, que notável. Pois é, disse-me ele. Chico Xavier, seu amigo, esteve aqui com o Valdo. E o Chico tem um problema no olho há muitos anos. Eu lhe disse, quer que eu opere? Ele então respondeu, não. Porque isso é um karma, é um débito. Eu sei que tenho que expungir. Se o senhor me operar, eu fico bom. Mas como eu tenho a dívida, vai aparecer a doença em outro lugar. E eu não quero, porque com essa eu já estou acostumado. E não operou. Eu nunca vi tanta resignação. Eu disse assim, meu Deus, que doença que eu tenho depressa para aproveitar. Bom, e ficamos muito amigos. Muito amigos. Conversamos, eu não sou de conversar muito, ele também não era. Conversamos até às 3 horas. Eu digo, Zezé, agora eu tenho que ir embora. Eu tenho palestra hoje à noite, lá na Escola Universal, na Escola Normal de Belo Horizonte, tenho que ir. Volte. Isso foi em janeiro, mas eu só pude voltar em outubro. Ele já havia sido liberado, o presidente da República indultou, e ele estava atendendo na rua. Eu encontrei, disse assim, mas Arigó, na rua. Ele disse, o povo não me dá paz, me pega. A mediunidade dele era absolutamente autêntica. Foram milhares. Mais tarde, quando Arigó desencarnou, Dr. Fritz passou a manifestar-se em um jovem médico pernambucano que eu vi nascer, Dr. Edson Queiroz. Ele realizava as experiências nas praças durante a feira, que era para tornar o fenômeno popular. Mas quando eu soube, eu duvidei. Eu digo, mas será que o Edson, que eu conhecia muito, desde criança, está com essa mediunidade? Indo a Recife para fazer uma palestra, Edson me disse, Divaldo, Fritz está aqui. E ele está me dizendo para você acreditar no fenômeno. E citou algo que ele, Fritz, me havia falado através de Arigó, anos antes, uns 10 anos antes. Aí eu não tive mais dúvida. Mais tarde, eu fui para oferir uma conferência em Novo Hamburgo, no imenso centro de convenções. E então Edson se ofereceu para fazer demonstração pública. E nós tivemos nesse dia mais de 100 médicos de Porto Alegre, das circunvizinhanças. E Jorge Melick organizou a atividade, eu falei sobre mediunidade, e Arigó deu a demonstração física. Olhou para os médicos e perguntou, quem quer vir ser operado? Haverá hemostase, não vai ter hemorragia, não vai ter infecção e não vai ter dor. E operou umas 20 pessoas no palco,
sem hemorragia, ele fazia assim, no quero sangre. Deixava de sangrar. Em mim, em um problema de coração, ele fez o talho e disse, no quero sangre. Eu fiquei olhando para ver, não teve uma gota de sangue. E ele deu os pontos que Nilson tirou aqui com a ponta de uma tesoura. Então, vale a pena a divulgação que estão fazendo do predestinado. Não era espírita. Morreu católico, fiel à igreja, embora a igreja da sua cidade não haja compreendido. É um homem fenômeno, dedicado ao bem, dedicado ao amor. Hércules, uma pergunta sobre mediunidade. Como ser bom médium, segundo o Livro dos Espíritos? Ele diz que atrai muitos espíritos perversos. Então, a pergunta seria, como ser bom médium, segundo o Livro dos Espíritos? Bom, o Livro dos Espíritos nos oferece a base das outras obras, mas no Livro dos Médiuns você poderá encontrar um tratado completo acerca da mediunidade. Mas outras obras, né, após a obra básica, vão nos esclarecendo, tanto as obras da psicografia de Chico, como as da psicografia de Divaldo, as obras principalmente do Manuel Filomeno de Miranda, que tem um projeto aqui, todas nos ensinam uma só coisa bem simples. Se você quer ser um bom médium, coloque a sua mediunidade a serviço de Jesus, a serviço do bem, para o auxílio ao próximo. O exemplo que Divaldo nos deu agora do Zé Arigó, mesmo não sendo espírita, nos mostra alguém que colocou a sua faculdade a serviço do bem, de uma maneira despretensiosa, de uma maneira incondicional. Assim, então, se você quer ser um bom médium, seja uma boa pessoa, um bom cristão médium. Então, é isso que vai fazer a sua faculdade estar segura. E o que o Livro dos Médiuns nos diz? Se você quer estar acompanhado de bons espíritos e, portanto, por conta disso, afastando-se ou impedindo a aproximação dos maus espíritos, estude, exercite o Evangelho, coloque em prática, ainda que você não seja a pessoa da melhor condição moral do mundo, o que vai lhe caracterizar a sua melhora, o que vai lhe granjear a simpatia dos bons amigos é o esforço sincero, contínuo, para o seu aprimoramento. Ninguém vai exigir de você uma excelência plena de imediato, mas você terá que demonstrar no seu esforço cotidiano, de todos os dias, mesmo nos pequenos atos, o seu desejo de se aprimorar. Isso vai fazer com que você esteja sob a proteção dos bons amigos. E aí eu repito o que disse na primeira. Procure uma casa espírita, procure uma casa bem formada, bem estruturada, com tradição, com segurança, e você vai conseguir certamente estar num ambiente seguro de aprendizado e de exercício da boa mediunidade. Divaldo, você poderia explicar ou interpretar a parábola em que se diz que muitos são chamados e poucos escolhidos? Em toda a área do comportamento, a proposta do bem chega para todos, mas bem poucos a aceitam. Ou melhor, aceitando, poucos perseveram. Quantas vezes, mesmo no movimento espírita, abrimos um curso de mediunidade, comparecem 30 pessoas. As primeiras semanas, tudo bem. Mas, ao terminar o curso, um ano depois, tem 8, 10 pessoas interessadas. Porque aquele entusiasmo desaparece. Não é um desejo ardente de aprender, é um entusiasmo momentâneo. Daí Jesus foi peremptório. Não basta ser convidado, é necessário tornar-se presente, na boa como na hora negativa. É um convite muito gentil. Em todo e qualquer relacionamento, tende-se a um tipo de rotina, e com a rotina desaparece o encanto. Desaparecendo o encanto, também diminui a presença.
Não desanimemos, renovemo-nos. Diariamente, a mim, eu me imponho, quando levanto ou quando desperto, meu primeiro pensamento é Jesus. Eu digo, Jesus. Porque se ele estiver na consciência de sono, eu acordo. Tenha paciência. E então, logo depois, a oração. E faço os propósitos de, nesse dia, terminar o que deixei por fazer ontem. Ao invés de me sobrecarregar com novas propostas que eu não vou executar, porque o tempo não alcança, eu vejo que determinada tarefa não pode ser executada. Que eu tive dificuldade no relacionamento. Então eu volto a escrever a pessoa, a telefonar, a fazer-me a paz para poder estar em paz com os outros. Daí, nós estamos sendo chamados. Agora vamos fazer uma forcinha para sermos escolhidos. Muito bem. Hércules, a Daniela faz a seguinte pergunta. Uma pessoa adoecida pela depressão e sem forças para o autocuidado pode ser considerada indiretamente um suicida? Essa é uma pergunta delicada, mas eu diria que ela não é um suicida por estar em depressão, né? Mas corre riscos em função do depauperamento emocional, do seu humor que o estado depressivo proporciona. Daí a necessidade de tratar-se, de cuidar-se, né? O capítulo da depressão é tratado com outro nome no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nos fala das aflições, sobre o tema da melancolia, né? E é uma abordagem, não toda, não esgota o tema, mas os espíritos amigos, já reconheciam a dificuldade de estarmos na vida da carne, nos desafios, nas lutas, né? A nossa benfeitora Joana nos diz que a vida é difícil, bem eu sei, né? São milnadas, mas que são alfinetadas que acabam ferindo. Então, a luta é reconhecida como difícil, tem os seus desafios, e esses desafios e dificuldades estão no propósito do nosso crescimento, da nossa superação, né? Se nós só encontrássemos as facilidades, não enfrentaríamos e não buscaríamos a superação dos limites. E neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema da melancolia, os amigos dizem isso, que muitas vezes, diante desse quadro que a carne estabelece, como passarinhos que se sentem muitas vezes aprisionados, sem poder escapar, tendo que enfrentar a conjuntura que, de maneira geral, foi por nós escolhida, às vezes nos sentimos abatidos. Ou seja, eles já previam isso, já sabiam, dizem, olha, é compreensível, é de se esperar que em algum momento nós sintamos cansaço, sintamos, às vezes, a sensação de que não vamos dar conta do recado, e, às vezes, diante disso, temos esse impulso de querer nos evadir, de querer escapar, de fugir das situações, né? Mas o amigo espiritual é bem claro, ele diz, resistir com energia a esses impulsos, porque eles denotam uma fraqueza, e essa fraqueza é perigosa, porque pode nos colocar de uma maneira incapacitada diante da luta que nos é necessária. Então, o que ele nos diz? Deus não nos nega o consolo, o amparo, se não nos entregamos ao desânimo e à covardia diante das dificuldades. Estamos na conjuntura que nos é necessária, cada um de nós, não tenhamos dúvida disso, para exercitarmos a experiência que outrora já nos foi objeto de falência. Então, a vida, para mim, eu particularmente gosto de entender assim, né, quando me encontro em dificuldades, eu tento me lembrar que a vida é como uma grande catarse. Estamos imersos nas mesmas experiências de outrora para resgatar os conteúdos emocionais não resolvidos outrora, para que eles, aflorando na presente situação, sejam novamente enfrentados e superados. Por isso,
eu não vejo uma correlação direta e a possibilidade de concluir que a pessoa que está dentro de uma posição grave de depressão seja um suicida. Denota uma dificuldade, uma falta de forças, uma falta de disposição, uma falta de coragem, uma falta de fé, muitas vezes, de enfrentar a sua luta. Né? Mas é preciso estar atento, porque o suicídio, muitas vezes, decorre do mesmo processo que está por trás do processo depressivo. Então, é preciso estar atento, é preciso reagir. Acima de tudo, lembremos, só para concluir, que não importa qual a dificuldade, não importa qual a situação, não importa o que estejamos vivendo, acima de tudo, somos amados por Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Não importa o que tenhamos feito, não importa o que tenhamos vivido, Deus nos ama e há de nos dar sempre a oportunidade de nos superarmos. Mas há algo que Ele coloca em nossas mãos. É a necessidade de decidirmos por nós e de fazermos a nossa parte. Portanto, como nos dizem os Espíritos, Ele não nos nega amparo e consolo, mas exige de nós coragem, fé e esforço. Bom, chegamos ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo do dia de hoje e convidamos o nosso irmão Hércules para fazer a sua despedida do nosso público presente e o público virtual que nos acompanha. É uma despedida que eu confesso, faço com certa, não é pesar, faço com saudade já, né? Estou me sentindo tão bem acolhido, tão bem recebido, né? Que dá vontade de ficar mais. Né? Na verdade, estarei por aqui no sábado ainda, para aproveitar dessa vez também sentado aí a palestra do Divaldo, antes de me retirar. Então, mais uma vez, agradeço ao Divaldo, agradeço ao Mário, agradeço a toda a equipe que me convidou e agradeço principalmente porque tenho certeza que o convite veio dos nossos amigos espirituais, como eu disse, me dando essa oportunidade de viver essa experiência como um estímulo para continuar fazendo o meu melhor a cada dia. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado, Hércules, pela sua presença conosco. Você será sempre muito bem-vindo. Nós já estamos, então, encerrando o nosso Conversando do dia de hoje. Eu vou agradecer aí a nossa tradutora de Libras, a Indiara, a equipe da Web TV Mansão do Caminho, ao Sérgio, ao Júnior, a professora Solange, que nos acompanhou na prece de abertura, a Divaldo Franco, a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco, ao nosso público remotamente, muito obrigado a todos. Agora eu convido ao Divaldo para fazer o encerramento da nossa reunião da noite de hoje. Eu desejo lembrar as listas de Natal. Conforme dissemos, pretendemos este ano dar 5.000 cestas básicas. E já começamos, através de listas, a pessoa leva uma lista, consegue alguma ajuda de amigos ou não, e colabora. E se não conseguir nada, traz a lista e devolve. Terminada a reunião, Iraci terá muito prazer em atender aqui a chegada. Mas agora é o momento dos fatos, de entrarmos em contato com o mundo espiritual, apesar do natural cansaço, por meio da nossa reflexão. Vamos pedir aos médiuns passistas para que tomem os seus lugares. Procuremos fixar o nosso problema base, a enfermidade, o distúrbio de comportamento, seja o que for que nos esteja afligindo, para sair daqui animados, confiantes na misericórdia divina, na divina justiça que não falha nunca. Jesus, tu nos informaste que jamais nos deixarias a sós. No labirinto das sensações humanas, parece-nos às vezes
que estamos percorrendo caminhos repetidos, sem a mão que nos leve na direção da saída. Sê tu quem nos ajude neste momento, através dos médiuns, mensageiros das energias saudáveis, companheiros de luta que se entregam ao Ministério da Saúde, ao bem-estar. Ampara-os, que os nossos guias utilizem-se das suas energias para conosco. Abençoa-nos, aos familiares, àqueles a quem amamos. Abençoa, Jesus, ao nosso grupo de afetividade, mas aqueles que também gostam de nós, ou nos detestam por esta ou nenhuma razão. Nós te pedimos pelo nosso lar, pela família, pela paz doméstica, mas também te pedimos pelos enfermos, que nos dão seus nomes, pelos que irão ser submetidos a delicadas cirurgias. Praza-te a oportunidade de abençoar os suicidas que se atiraram no abismo, fugindo ao compromisso de resgate e piorando a própria situação. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus, aqueles que se comprazem em aturdir-nos e gerar dificuldade para nós. Toma de nossas mãos, em nome da Mãe Santíssima, e dirige-nos ao Pai Celestial, para que dê paz ao Brasil, nestes dias tumultuosos, ao mundo, na sanguinária guerra, nas pandemias e nas alucinações. E abençoa, por caridade, a água, com propriedade de curar. Agradecemos-te, profundamente sensibilizados, pela dádiva desta noite, pela presença dos corações amigos, e te pedimos que nos leves de volta aos nossos lares, abastecidos de coragem, de alegria e de paz. Em teu nome, em nome de Deus, evocando as bênçãos da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.